está ao vivo, então. Bom dia, boa tarde. Para quem não almoçou ainda, bom dia. Para quem já almoçou, boa tarde. Estamos hoje com mais uma transmissão ao vivo de Tutameia. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é nossa convidada especial de hoje, Hermínia Maricato. Eleonora. Então, boa tarde, então, a todos. Estamos aqui com muita satisfação com a Hermínia Maricato, professora da FAO, uma das principais urbanistas do país, criadora do Ministério das Cidades, vamos dizer assim, trabalhou também na gestão erundina, uma das pessoas que pensa com maior profundidade a questão urbana no país. E a gente trouxe a Hermínia hoje para falar com a gente sobre a situação das cidades. Ocorreu esse desastre, essa tragédia aqui em São Paulo. Isso comove muita gente, nos comove muito, mas é uma oportunidade para a gente discutir a questão urbana, né? E a gente queria ter a visão da Hermínia sobre esse caso, sobre esse episódio tão triste, tão dramático, no coração da cidade mais rica do país e da América do Sul. Então, a gente queria que ela comentasse a sua visão sobre essa tragédia. Pois não. Obrigada pelo convite. Eu realmente fico muito preocupada com o fato de talvez a gente estar perdendo uma guerra pela narrativa do que aconteceu. Não é? O que aconteceu não é uma exceção. Não é? Claro que tem uma certa... imagens espetaculares, porque era um prédio de mais de 20 andares, então isso realmente resulta em imagens impactantes. Mas eu queria dizer que população vivendo em risco, vamos primeiro tratar dessa situação, é regra e não é exceção. Cada chuva que você tem na cidade de São Paulo, na metrópole paulistana, a gente tem morte por deslizamento. O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, fez um levantamento no ano de 2010, a pedido da Prefeitura de São Paulo, e constatou que nós temos na cidade de São Paulo, tínhamos em 2010, 29 mil moradias em situação de risco de deslizamento. E isso implica um risco de vida para 115 mil pessoas. E há dados no último plano habitacional que foi feito para a cidade de São Paulo, que é de 2016, que, sob a coordenação do professor João Whittaker, que mostram que, em condições de risco ou precárias na cidade de São Paulo, nós temos praticamente 1/5 da população. São mais de 3 milhões de pessoas vivendo em situação ou de risco ou de condições precaríssimas de agressão à saúde. Não é? Esses dados, eles ficam escondidos. Por quê? Porque a maior parte dessas moradias, elas se situam nas periferias. E as periferias, elas não são imagens que interessam para uma sociedade que tenta esconder essa altíssima desigualdade que marca nossas cidades. Esse prédio ele está numa área valorizada, numa área que interessa ao mercado imobiliário. Eu costumo lembrar que, por exemplo, 1 milhão de pessoas que ocupam irregularmente, por falta de alternativa, a área de proteção dos mananciais, como se a produção da nossa água não fosse fundamental, uma questão de segurança para a vida dessa metrópole, como se essa questão não fosse importante. Se a nossa sociedade admite a ocupação irregular de 1 milhão de pessoas na área de proteção dos mananciais e fica traumatizada, comovida, quando percebe que 70 edifícios do centro da cidade estão ocupados por movimentos. Não é? E pouca gente, durante essa cobertura impressionante que eu vi,
mencionou a origem dessa segregação, a origem dessa exclusão, a origem dessa desigualdade, que é um mercado imobiliário excludente, altamente especulativo, que se especializou em produzir um produto de luxo, que não consegue atender nem mesmo a classe média, oferecendo um produto, não é, para as camadas de renda média, e que deixa fora do mercado mais de 50% da população. É um capitalismo sui generis. Não é? Porque, se você pensar que o Estado deveria dar solução para 50% da população, nós teríamos que mudar totalmente a economia do país. Mas, mesmo para a população de renda mais baixa, as políticas públicas falham e o governo Temer cortou, há pouco tempo, o subsídio e o investimento para as famílias de menor renda. Nós estamos numa situação, olhando a exclusão histórica, que o Gilberto Freire, quando escreve Sobrados e Mucambos, mostra de onde veio a exclusão das nossas cidades. Né? Por que os escravos libertados foram para os mucambos? Por que as favelas foram construídas? Porque esses escravos não ganharam um salário que permitisse comprar moradia no mercado e nem o Estado atendeu. Então, uma parte das nossas cidades está na condição de sem Estado e sem mercado. É o trabalhador, por conta própria, que ocupa ou que compra um lote irregular, porque isso é regra, não é exceção, e constrói a própria casa nos fins de semana sem financiamento. De fora, né? Pondo, como eu já ouvi, que eu fiz um filminho com o Renato Tapajós em 1975 sobre isso, né? Pondo água no feijão, usando o 13º. Isso tudo se agravou com o boom imobiliário de 2009 a 2015. O que provocou esse boom? O boom ele foi promovido por um investimento massivo. Parte dele, 2008, o governo federal, diante da crise internacional, resolve investir para segurar emprego, o PIB, o crescimento e o emprego no Brasil, investir uma soma altíssima que vinha do Orçamento da União e do FGTS. Mas existiu também um movimento de abertura de capital na Bolsa por parte de empresas imobiliárias que depois compraram terras, se descapitalizaram e foram lá ajudar o governo federal a desenhar o programa Minha Casa Minha Vida. Não é? Então, do setor privado e do setor público, nós podemos dizer que foram investidos nas cidades brasileiras de 2009 a 2015 perto de 800 bilhões de reais. Eu cheguei à quantia de 788 bilhões de reais, que ao invés de resolver os problemas, claro que abrigou 4 milhões de moradores de renda baixa, né? Da faixa 1, faixa 2 e faixa 3, renda média baixa e rendas baixas, mas, em compensação, por falta de regulação sobre a terra e sobre os imóveis, que é uma regulação que se faz pelo poder local, a competência é do poder municipal, por falta dessa regulação, aliás, além de não regular, a gente percebe que os poderes locais ampliaram os perímetros urbanos, não é? Flexibilizaram legislação. Então, nós vivemos uma especulação imobiliária que foi das maiores do mundo durante esse período, no Brasil. E essa especulação, ela ocasionou um aumento do preço dos aluguéis, um aumento do preço das moradias
E com a expulsão dos mais pobres para as periferias, nós temos teses e doutorados mostrando isso em várias cidades do Brasil, metrópoles e cidades de porte médio. Há estudos, por exemplo, do professor Everaldo Melazzo sobre as cidades de porte médio, que estão mostrando que todas as cidades brasileiras foram praticamente atacadas por esse processo violento de especulação fundiária e imobiliária. Alguns dizem que é um processo de financiarização. Eu ainda não vi a prova disso. Acho que os capitais financeiros internacionais eles estavam tentando chegar, estão novamente fazendo uma pressão agora, mas foi muito capital de semipúblico, FGTS, público, Orçamento Geral da União, SBPE, cadernetas de poupança, parte do mercado de capitais, fundos de investimento imobiliário, letras imobiliárias, não é? Esse levantamento nós estamos devendo, a academia está devendo um levantamento mais preciso, mas o casamento de um investimento massivo a uma falta de uma regulação do solo e dos imóveis. Isso aí causou uma expulsão da população mais pobre para as periferias. Sem dúvida nenhuma, a tese da Letícia Sigolo para a cidade de São Paulo, os estudos de uma rede de pesquisadores que o professor Everaldo Melazzo faz parte, da Unesp. Então, nós temos já provas disso, de que as cidades elas se tornaram mais dispersas, elas jogaram para as periferias não só a baixa renda dos conjuntos do Minha Casa Minha Vida, mas também um produto imobiliário que a elite escolheu, que é o loteamento fechado, que eles chamam de condomínio, mas era loteamento fechado, que aliás é ilegal pela Lei 6766 de 1979, mas agora o governo Temer mandou uma medida provisória para o Congresso aprovar uma lei nova que vai permitir regularizar. É ilegal? O parcelamento do solo, que é regido pela 6766 de 1979, ele implica que as ruas e as áreas públicas sejam doadas para o município. Então, você não poderia murar essas áreas, não é? Mas eles chamam isso de condomínio, que é uma outra lei, e isso se multiplicou no Brasil inteiro, com juízes, promotores. Eu vou dar um dado que o Everaldo deu na última aula do meu curso de pós-graduação. Ribeirão Preto tem um loteamento fechado, que eles chamam de condomínio, onde 30% das viagens são feitas por helicóptero. Pessoal que trabalha em São Paulo. Você tem o que nós tivemos com essa explosão dispersiva e horizontalizada das cidades é uma dificuldade total agora de administrar essas cidades, porque eu estou diante de uma nova segregação, de uma fragmentação da cidade. Eu gosto muito de citar, eu estive em Campina Grande também, né? Eu gosto de brincar que edifícios de 35 andares no meio do pasto. É o preço maior do metro quadrado lá em Campina Grande, e os conjuntos do Minha Casa Minha Vida também no meio do pasto, não é? Agora, você imagina o que custa Uberlândia, Cuiabá, são cidades que eu tenho ido fazer palestras e conferências e eu cobro uma aula sobre a cidade de alguém da cidade, não é? Eu tenho visto coisas do Arco da Velha, que são orientados pela especulação imobiliária, né? Você tem, nessas cidades, o preço da coleta do lixo, porque há conjuntos habitacionais que você atravessa 3, 4 quilômetros de terra que está classificada como urbana,
porque está dentro do perímetro urbano que a Câmara Municipal estendeu, mas que não são terras urbanas, mas são classificadas como urbanas, não é? E aí você tem que levar água, que levar o esgoto, que levar o transporte, que levar a coleta do lixo. Quem é que paga para estender para a cidade toda esses serviços e essa infraestrutura? É toda a coletividade. Quem é que ganha? O que acontece com o preço dos terrenos que eram rurais e, por uma penada da Câmara Municipal, passaram a ser urbanos, continuam vazios e ociosos, mas são atravessados por asfalto, transporte público, água, esgoto, iluminação. Então, você tem dados de aumento do preço dos imóveis no Brasil que são estarrecedores. Turbinados pelo investimento público. E turbinados pelo investimento público. Essas periferias distantes que foram ocupadas, com vazios, né, no caminho, elas condenam o futuro das cidades, porque você vai ter que levar para essas periferias o equipamento de saúde, o equipamento de educação, principalmente para as crianças, que precisa estar perto. Não é? Então, nós tivemos, nos últimos anos, um agravamento da condição de habitação que, historicamente, já era grave. Isso também, obviamente, se reflete na condição de vida e trabalho dessas pessoas que moram na periferia. Por exemplo, o aumento do tempo de viagem para o trabalho, não é? Isso. Vamos falar dos dados da NTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, Sistema de Informação da Mobilidade. É estranho isso, não é? Você pegar um aumento que é crescente do tempo de viagem. E a NTP pega cidades com mais de 60 mil habitantes, não é? Um aumento do preço da viagem e, evidentemente, do custo da viagem, o custo de energia que isso gera. Então, nós estamos construindo cidades insustentáveis do ponto de vista do meio ambiente, do aquecimento global. Não é? O tempo que as pessoas ficam nas viagens. Não é? Aqui na cidade de São Paulo, se eu não me engano, 2013, que os dados podem ser vistos lá, né, no site da NTP, uma pessoa para ir e voltar, uma pessoa de baixa renda, o tempo médio, ou seja, uma parte leva mais do que isso. Era 2 horas e 40 minutos de cada dia. Então, a pessoa lá fica nos transportes uma parte da semana, do mês, do ano, da vida. Uma coisa que me comove muito, e eu fico impressionada com a mídia no Brasil e com as nossas autoridades, que não se comovem com esses dados, é que 30% dos domicílios na região metropolitana de São Paulo são chefiados por mulheres. Veja bem, cada 3 municípios, 1 é chefiado por mulheres. Cada 3 domicílios? Cada 3 domicílios, desculpe. E as mulheres são, a grande parte, empregadas no emprego doméstico. Nós vimos aí agora que, apesar da obrigação de carteira assinada, 80% dos empregados domésticos no Brasil não têm carteira assinada. O Brasil, se eu não me engano, é o país que mais tem empregada doméstica, são 7 milhões, é um resquício da escravidão. Não é? Essas mulheres, eu conheço muitas, elas deixam os filhos com os vizinhos. Quando tem creche, aí está numa situação boa, às vezes não tem, não é? E passam uma parte do dia nem no emprego, nem cuidando dos filhos. Viajando. E da casa. Por isso que certos movimentos sociais
defendem, com toda a razão, um programa de moradia no centro da cidade, que é onde o centro, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente pode dizer, o centro expandido do município, ele detém 70% dos empregos. E aí, essas pessoas precisam trabalhar para chegar. Eu pago, por exemplo, para a minha empregada doméstica, R$20 por dia para ela vir de Itapecerica da Serra. É meio salário mínimo. Não é? Não estou me queixando, estou pensando nela. Não é? Meio salário mínimo. Veja bem, as pessoas que moram no centro da cidade não gastam com transporte essa fortuna. Elas estão próximas da localização de emprego. Se elas ganham até 2 salários mínimos, vamos pensar um pouquinho. O preço de um cômodo no centro está R$800, R$900. Cômodo em Cortiço. Em Cortiço. Que, aliás, estão em risco, grande parte deles, como o prédio aí que nós vimos. Não é? Então, é proibitivo essa pessoa ou morar na periferia ou pagar um aluguel de cortiço. É importante dar a ideia de que não há alternativa. E eu costumo brincar muito que as pessoas não evaporam depois da jornada de trabalho. Por isso esse número grande, imagino, de ocupações na região central. Né? Por isso e porque nós temos também imóveis vazios no Brasil, né? Estão sendo dados os números aí, e a grande parte deles nas áreas metropolitanas centrais. Por que aconteceu isso nas cidades? Quer dizer, o centro fica oco, com prédios, e essa explosão na periferia, estimulada pela especulação imobiliária, por esses investimentos, quer dizer, uma lógica de... Uma falta de lógica. Não, Uma falta de lógica. Não, é uma lógica do capital. É uma lógica do capital. Uma lógica do capital. Da questão, quer dizer, o cerne de tudo isso é a questão da propriedade. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O David Harvey escreveu um livro sobre isso, né? Que é a degradação das áreas centrais, de certos bairros, não é? Que acabam oferecendo moradia nos cortiços, nos Estados Unidos para a população negra e aqui também, não é? Ela é produzida. Não é um caos. Né? Porque não há, veja, não há nenhuma localização melhor na metrópole de São Paulo do que as proximidades da Estação da Luz. Por que não? Porque é onde você tem o entroncamento ferro-rodo metroviário. É a melhor localização de transporte e acessibilidade da cidade. E, no entanto, é uma área considerada degradada. O degradado tem a ver com classe social. O professor Vilaça escreveu um livro, Cidades no Brasil, intraurbano, o espaço intraurbano no Brasil, onde ele mostra... Eu estou me referindo muito à cidade de São Paulo, mas esse raciocínio pode ir para o Rio de Janeiro, para Recife. Ele mostra que a centralidade de São Paulo era o Anhangabaú, as proximidades do teatro municipal, a elite tomava chá no Mapping Store, não é? E aí a centralidade ela se deslocou para a Avenida Paulista, depois ela se deslocou para Faria Lima, depois ela se deslocou para Berrini, Águas Espraiadas, e o último prefeito da cidade de São Paulo, que de triste memória, né, que saiu agora há pouco tempo, queria jogar lá para Jurubatuba. Não é uma proposta. O que o professor Vilaça mostrou é que essa é um caminho, uma rota do capital imobiliário. Ele precisa de novas expansões, que isso tem muito a ver com a taxa de lucro, não é? Você vai abrindo fronteira, vamos dizer assim, não é? E o que fica para trás,
aí vai se degradando. E o Vilaça mostrou que o acesso às camadas populares é que vai determinando a fuga das elites, do capital imobiliário e a nova fronteira. Né? A Paulista, eu costumo dizer que ela teve, com a abertura da Paulista, né, ela está resistindo como um espaço cultural. Né? Interessante a resistência da Paulista. Né? Porque ela também começa a decair quando chega o metrô. Os pobres chegam, os ricos vão buscar fortalezas lá suas fora. fortalezas. No Brasil, a proximidade de pobre desvaloriza imóvel. Né? Não é só no Brasil, mas aqui a elite tem especialmente uma dificuldade de morar em espaços democráticos. Não é? Vide os loteamentos fechados. Né? Mas em muitas cidades na Europa se tem políticas públicas de ocupação desses centros que foram se degradando e que vão permitindo, com aluguéis sociais, a política pública para enfrentar esse problema. Pois é, a gente gosta de copiar a Europa. Não sei. Em certas coisas, outras não, né? Porque na Europa você tem uma tradição de combate ao imóvel vazio ocioso. Os juízes não dão despejo, por exemplo, de imóveis ocupados, se eles estavam ociosos. Não é? Então, você tem evidentemente, isso é um capitalismo que trabalha com a prioridade, agora com a financiarização isso está mudando um pouco, né? Mas ele trabalhou durante décadas com a prioridade ao setor produtivo. Quer dizer, a especulação, a retenção de imóveis, ela era combatida, e você tem, então, cidades mais equilibradas do que as nossas. Né? As nossas, realmente, a gente pode falar em paraíso da especulação imobiliária. Ver o tamanho do aumento do preço dos imóveis nesses últimos anos. Né? No Rio de Janeiro, que claro, foi o paroxismo, há áreas que o preço foi elevado em 700%. A Laura de Carvalho mostra aí. Acho que era bom você falar sobre isso. Um número aí, né, que é o índice FIPE-ZAP, mostra que entre janeiro de 2008 e março de 2018, os preços de venda dos imóveis em São Paulo subiram 257,3%. Né? Só para comparar, falou de especulação e de renda, o índice da Bovespa, o índice da Bolsa de Valores, no mesmo período, avançou 43%. 43,5%, ou seja, um quinto do aumento do valor de venda dos imóveis. E nós ensaiamos propostas de política habitacional para as áreas centrais no governo Erundina. O próprio governo da Marta, quando Paulo Teixeira era secretário, fez algumas experiências muito interessantes. E a legislação brasileira, ela incentiva ela tem a racionalidade, ela é uma legislação adequada. Mas o judiciário desconhece essa legislação, não é? Por quê? Porque essa legislação ela leva a uma punição dos imóveis que não cumprem a função social. É o Estatuto da Cidade que prevê essa punição com IPTU. Primeiro, você tem uma urbanização, ocupação compulsória dos imóveis vazios. Você dá um tempo para os proprietários. Isso. Não pode deixar vazio, tem que alugar, tem que vender. Segundo, você não fez isso, você vai lá e põe um IPTU progressivo que ele sinta nos bolsos para pôr o imóvel no mercado, para alugar ou vender. E terceiro, e mesmo assim não aconteceu, o município pode fazer uma desapropriação com títulos da dívida pública. E nós temos experiências que foram muito bem sucedidas. Nós temos movimentos que, mesmo sem a ajuda do poder público,
são muito bem-sucedidos em muitos imóveis ocupados em São Paulo. Eu lembro da Frente de Luta por Moradia, que tem uma mulherada absolutamente impressionante. Lá do Hotel Cambridge? É do Hotel a Carmen, a Nete, lá na Ocupação Mauá, as meninas mais novas. Eu fico muito impressionada, porque eles têm, por exemplo, cursinho pré-vestibular gratuito para a população não branca. Não que eles discriminem os brancos, mas a Uniafro estimula a Uniafro, cursinhos gratuitos com professores voluntários. Eles têm trabalho solidário, onde eles produzem, fazem artesanato, alimentação para gerar renda para a população desempregada. Eles têm grupos que cuidam das crianças para as mães, para a mãe chefe de família poder ir trabalhar. Eles têm na portaria, porque outro dia eu encontrei com a Carmen e falei, Carmen, como é que vocês trabalham para impedir o crime organizado de tomar conta? Porque a gente está vendo o crime organizado mesmo nas cidades de porte médio, tomando conta, não é? E longe de que nos Jardins e no Morumbi não tenha crime organizado, ou em Brasília, não é? Mas como é que vocês... E ela estava me explicando, não, a gente fala mais alto, a gente se impõe como autoridade. Então, você tem ali gestoras que poderiam ajudar as prefeituras a formular políticas. Porque esse trabalho mostra que, quer dizer, quem não tem teto, na verdade, precisa muito mais do que teto. Né? Ah, sem dúvida. Então, esse trabalho mostra isso. Sem dúvida. Porque você tem uma população que ela fica sem teto porque ela não tem renda, a renda é baixa ou está desempregada. Não é? Quando a gente fala, olha, essa coisa de imóvel irregular, de ocupação irregular do imóvel, que parte da mídia enchia a boca para falar ocupação. Ocupação irregular de imóvel, até eu me lembro, alguns anos atrás, que existia corrupção na aprovação de plantas na Prefeitura de São Paulo, tinha uma máfia que foi denunciada. Ela aprovava imóveis que ninguém foi atrás para saber como é que aquilo foi aprovado, na Faria Lima. Então, ocupação irregular, primeiro é regra para os pobres. E os pobres são a maioria da população brasileira. Não tem a política não chega lá. Não é? Política nem o mercado. Não é? Segundo, que ocupação irregular no Brasil, você tem também nas áreas de alta renda. Né? Ocupação de recursos que são proibidos, ocupação de tipo de uso que é proibido. Então, eu acho que quando se fala nisso, precisaria tomar mais cuidado, né, do que fazer acusação, como se a população que ocupou um imóvel que não cumpria a função social, esse está fora da lei. É como se ela estivesse fora da lei. O João Itaker escreveu um negócio interessante no blog dele, que era, há muitos culpados. Certamente, os moradores é que não eram. Não são. E tem essa tentativa de criminalizar os moradores. Ainda por cima tem isso. Claro, porque agora eles vão tentar tirar 70 ocupações que está prestando um serviço para a sociedade brasileira. Por que elas estão prestando um serviço? Porque eu acho que é uma multidão que está sem ter onde morar, que iria para as ruas, e nós estamos com 15 mil pessoas já na rua, dados de 2016, não é? E que certamente oferecem uma condição social para a sociedade como um todo muito pior do que a situação atual. E piorou muito, né? Os últimos dados mostram que a pobreza extrema na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, aumentou 35% em um ano. Entre os negros, 61%. Quer dizer, a crise, que muitos fingem que não existe, né? Ela aprofundou
essa situação de extrema pobreza e que leva as pessoas não estão lá por falta de... Estão lá porque precisam, né? Estão lá ocupando porque estão na miséria mesmo. Eu tenho alguns mapas do município de São Paulo que são muito interessantes, porque você tem uma coroa onde mora a população preta e parda, dados do IBGE mapeados. Você tem uma coroa nas periferias. Aí você cruza isso com o preço do metro quadrado do imóvel, você tem a oposição. Então, você tem no mapa Casa Grande e Senzala. Se reproduzindo no uso e na ocupação do solo. E a senzala, ela não é matéria, ela só é matéria quando tem massacre, crime organizado, né? Cai prédio, exatamente. Esse é um problema muito grave. Com o aumento da... Você tem, então, uma tradição de exclusão que complica, ela se aprofunda com o boom imobiliário e ela vai se aprofundar com o desemprego e o aumento da informalidade, que o único aumento de ocupações que nós vimos pela PNAD, IBGE, foi até 2 salários mínimos informal. A pessoa não vive na cidade de São Paulo, não vou dizer nem que ela não reproduz a família. Ela não vive com 2 salários mínimos diante do preço do aluguel e do preço da mobilidade. Você estava falando da questão da propriedade antes, e você tem uns dados muito interessantes sobre um retrato dessa concentração. Como é que é essa concentração na cidade de São Paulo? Quem são os grandes proprietários hoje? Pois a cidade de São Paulo, na gestão anterior, abriu o cadastro de PTU. Ela inaugurou, eu considero que os colegas que trabalharam nisso foram muito competentes, uma ferramenta que chama GeoSampa, e que está localizando todos os serviços públicos, enfim, está mapeando uma série de atributos territoriais da cidade e acabaram mapeando os proprietários através do acesso ao pagamento de PTU. Não é? É a única, que eu saiba, é a única cidade do Brasil que fez isso e nós estamos propondo que todas as cidades abram, e seria muito importante, abram esses cadastros para que a gente saiba quem está ganhando com tanta miséria, com tanto sacrifício, com tanta desigualdade, com tanta sofrimento. Né? Então, a cidade de São Paulo apareceu assim. Eu posso repetir isso porque saiu na imprensa. Eu não me arriscaria a... Eu tenho, claro, sou um indivíduo, não estou numa corporação muito forte. Né? O maior proprietário é a Unip. Né? É uma universidade. Aliás, as universidades privadas elas estão se agigantando nesse processo aí dos últimos anos. Né? O ensino está se tornando... Eles pagam muito mal e o ensino é uma mercadoria agora muito rentável. Né? A outra grande proprietária é a imobiliária Savoy. O outro grande proprietário é a família Maluf. Não é? E nós estamos estudando esses imóveis. Não é? Por exemplo, tem um juiz que tem 60 imóveis só no município de São Paulo e ganha auxílio moradia. Não é? E grande parte desses imóveis concentrados também tem muitos imóveis vazios nesses patrimônios. Não é? Tem muito imóveis vazios no centro de São Paulo. Não é? Então, esse cadastro ele foi aberto justamente porque a prefeitura
sob a gestão do João Whittaker, do professor João Whittaker, estava tentando aplicar a lei, eu sempre gosto de ver, a lei, nos imóveis vazios nas áreas centrais de São Paulo. Não é? Então, os proprietários de mais de 1.000 imóveis, por exemplo, do distrito da Sé, foram notificados. A lei manda notificar a urbanização, a ocupação compulsória. Não é? E agora, esses imóveis, por exemplo, que são os grandes devedores de IPTU, existe uma lei que permite que eles deem o imóvel para a prefeitura em pagamento do IPTU. Então, nós temos todo um arcabouço legal que já permite... Tem lei, tem instrumento, precisa... Sim, só que para você realizar, você tem que vencer um judiciário e uma sociedade que julga o direito de propriedade como absoluto. E ele não é absoluto na nossa Constituição. Ele é A lei demonstra isso. A própria lei demonstra isso. Ele é relativizado. O direito de propriedade na Constituição, ele está com a mesma importância que a função social da propriedade. Ele não está acima. Não é absoluto de forma Ele não é absoluto. E eu já falei em escola de magistratura. Uma vez aqui em São Paulo, eu tive uma surpresa, porque eu fui falar, né, eu falei, eu queria saber por que os juízes não cumprem a lei. E aí eu ouvi uma explicação interessante, que era, nas faculdades de Direito não existe curso de Direito Urbanístico Compulsório. São matérias opcionais. Então, você vê que nós temos uma legislação adequada. Que é empurrada para a periferia. A periferia das leis. E nós temos, eu acho que nós temos competência técnica, porque a gente já formulou e já tentou, mas existe a correlação de forças. Não é? Eu estou escrevendo um capítulo para um livro de um professor europeu, que ele convidou vários urbanistas que estiveram em governos, para fazer assim, uma reflexão de quando você volta para a universidade, o que aconteceu com a sua pesquisa, o que acontece com você no governo. E eu estou colocando no artigo que o que me impressiona é a correlação de forças. Como é que ela consegue orientar um rumo poderoso, contrariando a lei. Não é? O próprio Estado contrariando a lei, o próprio judiciário contrariando a lei. Os dados da concentração de renda e da concentração de propriedade talvez seja um caminho para encontrar explicação para isso. A senhora está falando antes dessa lista, falou aí dos grandes proprietários, mas tem números gerais que mostram bem essa concentração. A senhora falou antes. 1%. Sim, isso já foi até divulgado pela rede Nossa Cidade, Nossa São Paulo, né? Que é 1% dos proprietários de imóveis da cidade de São Paulo, foi esse cadastro que permitiu chegar nisso, 1% concentra 49% do valor das propriedades imobiliárias. Isso significa 780 bilhões de reais. Esse 1%? Não, esse 50%. O 1%. 1% tem isso aí. Nós estamos falando, se eu não me engano, vocês me desculpem, isso tudo está bem registrado em alguns trabalhos, são 22 mil proprietários, se eu não me engano, em milhões de proprietários. Então, isso, de repente, fica oculto. Eu canso de ver teses que são, na academia, defendidas, não é? Virtuosas, mas não chegam na opinião pública, por exemplo. Nós temos um domínio ideológico da informação que é impressionante.
Quer dizer, essa concentração fenomenal nas cidades, da propriedade da terra e dos espaços na cidade, reproduz de alguma maneira a concentração de terra no país como um todo. Ah, porque sem dúvida. a concentração de terra agrícola também é imensa, né? Isso também se reflete nas áreas urbanas. Ou isso é reproduzido nas áreas urbanas. Eu dei uma aula ontem sobre isso, né? A história da propriedade da terra no Brasil, ela é muito impressionante. E eu fui estudar isso porque eu tinha que entender papel da legislação, uma legislação virtuosa. O Estatuto da Cidade, ele é festejado no mundo inteiro. A ONU festejou o Estatuto da Cidade. Eu fui dar consultoria na Índia, na África do Sul, sobre o Estatuto da Cidade. É um modelo. É um modelo, sabe? Nós somos muito bons de discurso. Mas, na hora de aplicar, então, é uma legislação avançada para uma realidade atrasada. E a legislação e o discurso, eles têm um papel de esconder essa realidade. Não é? Veja a lei de uso e ocupação do solo, como ela é detalhada. Vai aprovar um projeto em qualquer prefeitura nesse país. Não é? Então, você tem uma legislação rebuscada, muita coisa detalhista, do lado de uma laissez-faire total. Agora, você estava dizendo que foi estudar a correlação da origem dessa... Isso. Fala mais Que um vem... pouco sobre Bom, isso aí isso está muito na tese de um orientando meu, que foi... ele morreu, infelizmente, quando ele terminou a tese. Ele acabou de defender a tese, ele era funcionário do Instituto Florestal. E ele trabalhava com os parques estaduais paulistas, Joaquim de Brito. Nos parques estaduais paulistas, o governo ele desapropria a terra, não é? Porque os técnicos falaram, olha, se a terra não for pública, nós não vamos conseguir preservar os parques. Então, tá bom, então o Estado vai desapropriar as terras. E ele lidava com isso. E aí ele começa a enfrentar fenômenos incríveis, não sei se vocês sabiam. Nós temos no Brasil andares de registro sobre a propriedade de pedaços de terra. Então, o governo do Estado desapropriava várias vezes o mesmo pedaço de terra. Não é? Então, ele começou... Aí tinha casos de propriedade que ele ia lá buscar buscar o registro, muitas vezes lá no século XIX, né? Então ia atrás de quando é que a propriedade foi originada. Então ele encontrou propriedades, por exemplo, que foram registradas no litoral de São Paulo e se deslocaram para o Planalto. Está tudo isso lá na tese dele, que até hoje eu não consegui publicar, infelizmente, porque eu acho um trabalho fenomenal, né? E aí, como é que... ele, a partir disso, ele foi lá estudar a origem da propriedade privada da terra no Brasil. E ele foi na Constituição, começa em 1822 até 1888, né? Um período de um conflito muito grande, porque o poder dos produtores agrícolas no Brasil, né, nesse período em que a economia era agrário-exportadora, então cana, café, algodão, o poder vinha da detenção de patrimônio em escravos. A terra era da coroa até 1850. Em 1850 é aprovada uma lei que a terra no Brasil só pode ser adquirida por compra e venda. Então, a propriedade da terra ela passa a ser privada a partir de 1850. Durante todo esse período, há uma dificuldade de libertação dos escravos, que a Inglaterra fazia uma pressão, e da
e de resolver o problema da terra. Né? Se não me engano, foi o Zé de Souza Martins que usa essa expressão, não sei se foi o Miguel Baldez, há uma libertação dos escravos e uma escravização da terra. Por quê? Porque os latifundiários eles precisavam manter o controle sobre a produção. Primeiro se mantendo o controle da mão de obra, e depois isso é transferido para o controle da terra. Mas o registro da propriedade no Brasil, a partir de 1850, parece uma coisa assim surreal. Você tem leis, decretos que abrem a perspectiva de registrar a terra privada, para saber o que sobra de terra devoluta. Quer dizer, a terra que não é ocupada, que não está produzindo, ela tem que ser devolvida, ela é devoluta. Mas os produtores, eles, claro, a Cercandona, a Sesmarias e tal, não é? E eles queriam confirmar a propriedade. Então, você tem o registro do vigário, depois você tem decreto, que é sempre o produtor que vai fazer o registro, né? E é ele que fala o que é a propriedade dele. Então, há uma lei em cima da outra, um decreto em cima do outro, um desfaz o primeiro para fazer outro. Nós estamos vivendo, até agora, com o Código Florestal e o CAR, Cadastro Ambiental Rural, a tentativa de fazer o cadastro de propriedades no Brasil. Até hoje não tem. Ele ele vai estudar lei por lei, decreto por decreto. Ele mostra como no fim do século XIX o governo federal se acha impotente e joga para as oligarquias agrárias, para os estados fazerem o registro da propriedade. E aí, quando alguém vem e fala, mas isso é uma ocupação irregular, eu puxo a tese do Joaquim. Falo, me aponta aí. Uma que não seja. É uma coisa impressionante. Quando você faz... Eu estive em Uberlândia outro dia. Né? Eu fui convidada pela geografia e pela arquitetura e fiz 2 palestras. Encontrei um advogado que estava trabalhando com Frei junto às ocupações. Tem 22 ocupações. Eu falei, a população pobre é compulsoriamente... Ela é obrigada a ocupar porque ela não tem alternativa. Na cidade do latifúndio urbano. E aí fui conversar com o advogado, ele tinha um trabalho, ele foi olhar o registro das propriedades lá de Uberlândia, e o Frei falava assim, o Frei é uma figura muito importante, muito interessante, eu esqueci o nome dele, e esqueci o nome do advogado, isso é imperdoável, mas está no meu Facebook, e o Frei falava de tal praça para lá é tudo fraude registrária. E aí eu falei para o advogado, você pode me mandar o trabalho? Ele me mandou e eu publiquei. Eu falei, eu posso dar publicidade? Ele falou, pode. E aí ele vai lá para o século XIX e mostra que propriedades que tinham sido extintas, o registro, a pessoa pega e volta décadas depois e registra. Então, o Brasil é um país de fraude registrária. Eu falo isso com a maior tranquilidade, porque isso já está comprovado em diversas teses. O INCRA tem trabalhos muito importantes. Não é? O professor Ariovaldo Umbelino, da Geografia da USP, aposentado, tem trabalhos assim, impressionantes. Você tem... ele me mandou um dia um anúncio de um proprietário lá do Pará que falava, olha, a terra tem 40 alqueires, mas eu tenho registro de 10. Mas não, ele falava, como uma vantagem, eu tenho registro de 10, ou seja, não é? Ele tinha o registro, não é?
Então, você tem uma tradição de ocupação que quem pode mais chora menos. Por isso que tem tanta morte, não é? Porque é uma guerra, sabe? É uma guerra. E a gente tem um Estado que nunca conseguiu definir o que é terra devoluta no Brasil. A professora Maria Brandão, lá de Salvador, ela mostrou que antes da década de 50, grande parte de Salvador era terra devoluta. E hoje vai procurar onde é que elas estão. Enfim. Quer dizer, é um país em que os fortes acabam, os poderosos acabam na base do grito, da fraude, da grilagem, ocupando espaço tanto no campo quanto na cidade. Vejam, gente, eu sei que é radical aquilo que eu estou falando. Não é? É óbvio que tem gente honesta no negócio da produção rural. É óbvio. Não é? Mas o que eu fico impressionada é quando se ataca o MST do jeito que se ataca. É quando se atacam os moradores de um prédio como esse que caiu, do jeito que se ataca. Um ex-prefeito sugerir que eles são ligados ao PCC. A vítima acaba sendo culpada. É disso que nós estamos falando. Sabe? Eu não quero fazer o que eles fazem, que é criminalizar a população pobre que tenta ocupar uma terra devoluta, de registro discutível, não é? Ou um imóvel no centro da cidade, é máfia que está controlando. É óbvio que tem aproveitadores nessas ocupações. É óbvio. Tem aproveitador em todos os lugares. Não é? Mas criminalizar a população pobre é um destino muito triste. Né? Quando os fatos mostram isso que eu estou dizendo. Você veja, tudo isso que eu estou dizendo, eu estou há 40 anos trabalhando com produção de conhecimento, que a gente não consegue disseminar. A semana retrasada eu fui... nós começamos a fazer um curso de extensão com a Unifesp e a USP, com a Igreja Povo de Deus em Movimento na Zona Leste. Não é? E aí trabalhamos a ideia, mostrando a cidade de São Paulo. A ideia é empoderar, levar conhecimento para a população da periferia. Você tem no Jardim Paulista uma expectativa de vida de 70, quase 80 anos. Em Itaquera são 56 anos. Então, isso tem que explicar alguma coisa. E os moradores precisam saber disso. Quando a gente falou por que isso acontece, eles já sabiam tudo. Porque se alguém tem um infarto à noite, não tem transporte, não tem hospital próximo, o hospital não atende com qualidade. Enfim, eles já tinham tudo, mas alguém precisa levar o mapa e mostrar para falar, vamos trabalhar um plano urbanístico para a zona leste da cidade. Bom, aí eu fui convidada pela mesma igreja, que é um pessoal que faz um trabalho impressionante, a fazer uma palestra para 900 educadores sociais. Aí eu falei, mas como? Que é isso? São professores de escola pública? Não. São agentes pastorais e professores do Bom Par. O que é o Bom Par? É da igreja do Bom Parto. É uma entidade criada por Dom Luciano há décadas, que faz atendimento de 10 mil pessoas por dia. Olha, que tem... A gente não sabe de nada disso que está acontecendo. Eu fiquei perplexa. Eu estudo essa cidade há 40 anos.
que tem 60 convênios, alguns com a Igreja Internacional, a Miserior, por exemplo, a Igreja Alemã, alguns com a Prefeitura de São Paulo, atende criança, adolescente, dá aula profissional, dá curso profissionalizante de mecânica, de eletricidade, de agricultura, que é a minha paixão, aqui em São Paulo. E aí, tem 1.500 pessoas com carteira assinada. Aí eles falaram, Hermínia, como é muita gente, vamos dividir. 450 num dia, 450 no outro. E eu fui falar, é emocionante. Você fala, olha a vitalidade, o poder que o nosso povo teria se fosse empoderado. E o que eu chamo, quando eu li as coisas voltei a ler as coisas do Paul Singer sobre trabalho solidário, que eu falei, bom, em época de neoliberalismo, esse negócio de achar que o Estado tem que ser diminuído, corta a política pública, eu acho que nós vamos ter que pensar no trabalho solidário, que é uma espécie de parceria público-popular. Em vez de ser público-privado, essa é boa, a PPP. Exatamente. A PPP. Você usa a capacidade de organização e de trabalho do povo, como a Carmen, a Nete estão usando, dentro dessas ocupações, e você resolve problemas que a gestão pública não consegue resolver. Agora, essa mobilização também pode ser um fator de pressão para que o poder público faça as coisas que estão na lei. Deveria fazer. Mudar a correlação de força, você acha? Que exatamente. Por que a gente vai para um lugar desse? Você vê o Minucar está chamando todo mundo de banana, né? A sociedade está apática. Quando você vai na periferia das cidades brasileiras, não existe apatia. Existe muita solidariedade, porque as pessoas estão com problema para viver com dignidade, não é? Mas então, o que aconteceu? O Mino Carta, ele fala da grande política. Por que achar que esse povo vai se mobilizar para defender a Petrobras seria muito importante, é óbvio. E por que isso não acontece? Não acontece porque a esquerda e as forças democráticas abandonaram essa. Isso ficou claro para mim. Porque eu trabalhei com as comunidades de base na periferia de São Paulo na década de 70. E a gente tinha organizações de bairro a bairro. E a gente conseguiu democratizar, a gente conseguiu lutar pelo ciclo democrático, construir partidos, construir centrais sindicais. Nós começamos governos... Nossa, nunca me esqueço das primeiras experiências de prefeituras democráticas populares. Os mutirões que a gente fez na minha época, né, que eu era secretária. Nós construíamos moradia a um preço e uma qualidade que era inédita no Brasil. Porque o povo estava lá. Porque os arquitetos estavam dando assessoria técnica para o povo. Então, isso foi feito. Ou seja, isso pode ser feito. Isso pode ser feito. E aí, a gente acha que... Então, você está otimista e queria que você falasse um pouco, a propósito disso, do trabalho que você está fazendo, justamente de pensar as cidades com a Frente Brasil Popular, como é que você está vendo para frente? Você está otimista, apesar de tudo? Estou otimista. Eu estou porque eu estou impressionada como as forças populares nesse país estão mobilizadas, mas há uma quebra. Quer dizer, eu acho que as forças democráticas que lutaram pela democracia e as forças de esquerda, elas foram para a luta eleitoral institucional. A lógica virou essa. A lógica é essa.
Basta ver os partidos que estão aí. Não é? Eu não estou dizendo que não houve no lulismo uma política fundamental social. Mas, por exemplo, do ponto de vista da política urbana, houve uma regressão. Daquilo que a gente fazia na década de 80, sem dúvida, nas cidades a gente pode dizer que houve uma regressão. Não é? Então, evidentemente, acompanhando tudo isso, percebi que a vaca estava indo para o brejo lá no final dos anos da primeira década, né, desse século. Porque eu estou olhando as cidades. Não é? Eu não sou entendedora, meu negócio não é tanto a macroeconomia, eu estou olhando as cidades e eu estou vendo que alguma coisa está indo errada. Não é? Eu, inclusive, anunciei o que aconteceu em 2013. Né? Aquilo estava muito esquisito, o preço da mobilidade, o serviço de mobilidade no Brasil. A ANTP já estava mostrando isso, e a especulação imobiliária avançando. Eu tinha ido fazer uma palestra em Recife, e outra, não me lembro aonde, qual cidade do Sul. Eu falei, não, isso aqui está esquisito. Né? E a direita já estava aí, claro, financiando o MBL, essa coisa toda. Né? Mas aí eu encontrei uma moçada que é uma nova geração. Falei que o marxismo e os autores que eu gosto muito, eu nunca vi ninguém escrever sobre a questão geracional. E eu acho que eu comecei a ver... Eu fui num encontro do Levante Popular da Juventude há uns 3 anos atrás, 4. Tinha 8.000 jovens. Aí eu falei, peraí, numa autogestão, não é? Conversando com o Assange na Embaixada do Equador em Londres, conversando com um militante do Panteras Negras, trabalhando no acampamento, tinha assessoria, como é que é? Psicológica, para quem não tivesse bem. Tinha, na assessoria de comunicação, tinha lá uns colchões que as pessoas estavam virando 24 horas, mas tinha uma moça que chegava e falava, hora da ginástica. E aí chegava lá e aí todo mundo fazia alongamento. Eu falei, gente, caí fora do Brasil, não é possível, né? Uma coisa avançada. Aí a gente estava conversando, tivemos que parar, porque no estádio onde havia essa concentração, vinha vindo uma espécie de uma passeatinha que eles chamavam. Eu falei, o que é isso? É o bonde da negritude. Aí vinham os militantes da causa antirracista cantando e tal. E passou o bonde da negritude, continuamos conversando, eles me mostrando o que estava acontecendo. Daí a pouco veio o bonde das mulheres, do direito das mulheres. Aí eu falei, gente, isso não é da minha geração. Não é? E aí eu comecei a militar com esses adolescentes e, de repente, eu vi um Brasil novo aparecendo. Isso me deu uma força. Aí a Frente Brasil Popular me chamou. Eu vi, você sabe que tem 4 forças no Brasil repensando o país. Uma delas você faz parte, que é o Projeto Nação. A outra é o Vamos, que é do MTST e do Povo Sem Medo. A outra é do PT, o Brasil que o Povo Quer. E a outra é da Frente Brasil Popular. E como é que está andando esse projeto? Nossa! O que vocês estão fazendo? É impressionante o espaço que a gente tem
o que as pessoas perceberam que nós passamos por um fim de um ciclo, e eu tenho trabalhado muito isso. O Brasil, vamos falar um pouquinho só do fim do ciclo. Vamos. Eu estou falando demais, acho. Não estou, não, gente. Tá muito bom. O Brasil, de 1940 a 1980, cresceu a níveis entre um dos países que mais cresceu no mundo. Foi o que mais cresceu no mundo. Pois é. E se industrializou. E, a partir daí, com a reestruturação produtiva internacional impactando, nós nos desindustrializamos. E o agronegócio, o país volta a ser agrário exportador. O que aconteceu com o território e com as cidades? Você tem uma interiorização até do processo de urbanização. O processo de urbanização cai nas metrópoles e as cidades de porte médio crescem mais em PIB e população. Você está falando aí dos anos... Desse período, a partir de 80. A partir de 80. Os fluxos migratórios mudam completamente. As metrópoles crescem menos, com exceção do norte e do centro-oeste. Certo. Fortaleza é um exemplo. Fortaleza, Manaus. As cidades de porte médio, elas crescem de uma forma impressionante, se empoderam. Então, você tem muita mudança também, que é demográfica e também social, né? O tamanho da família diminui, certo. Expectativa de vida aumenta, a mortalidade infantil diminui. Nem todos os dados são ruins, né? E aí, então, você tem um fim de um ciclo, isso é evidente, não é? E a ideia é que a gente, então, repense o país. A partir do quê? A partir de um balanço do passado recente, porque fizemos coisas importantes e interessantes, mas tem muita coisa nova, e nós temos que pensar de forma criativa e inovadora, porque o Brasil pensou de forma criativa e inovadora nas prefeituras democráticas populares. Olha, nós temos criações brasileiras, o orçamento participativo, os corredores de ônibus, que Nova York, a Escandinávia reproduziu propostas brasileiras. Então, nós sabemos fazer. O complexo de vira-lata, por exemplo, não nos atinge. A correlação de forças é que mudou. Não é? Então, era tudo que eu queria fazer quando eu fui chamada, falar, coordena um grupo de trabalho aí. Não é? Eu estava um pouco decepcionada com a Universidade de São Paulo, e eu me aposentei, eu continuo dando aula, mas eu falei, bom, eu estou com 71 anos, não sei quantos anos eu ainda vou viver, mas eu queria apostar na reconstrução da utopia. Aí a gente soltou um manifesto. Aí tem uma moçada junto, que eu falei, vamos chamar de Recuperando a Reforma Urbana, que foi a nossa proposta importantíssima, que vem dos anos 70, né? Que gerou a Constituição, 2 capítulos na Constituição, Estatuto da Cidade, era um movimento acadêmico, profissional, de movimentos sociais, que nos levou até a criação do Ministério das Cidades, embora ali eu acho que a correlação de força já não estava tão forte para o nosso lado, né? Mas aí a moçada falou, não, vamos chamar a BR Cidade, já criaram um logo, já criaram... Já chega com aquela maravilhosa energia, né? E aí a gente soltou esse manifesto e, de repente, veio o apoio de tudo quanto foi lugar. Olha, a Federação, a FICENGE, né? A Federação Nacional de Sindicatos de Engenheiros, a Federação Nacional dos Arquitetos,
Associação Nacional de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Associação Nacional de Pós-Graduação de Arquitetura, Associação Nacional de Transporte Público, enfim, eu não vou lembrar de todo mundo, isso aí já era mais ou menos esperado, porque é o pessoal que reflete sobre as cidades. Mas veio gente da área de saúde, veio gente de tudo quanto foi área para falar, estamos juntos. Que era como a moçada botou lá, vem com a gente no site, que ele até está para ser refeito. Né? E aí foi uma... E aí nós estávamos num grupinho pequenininho, com convite, assim que eu recebia 5 convites por dia. E é interessante que não é só convite, você fala, é uma militância, diz que... Não, é aula magna de universidade. Em Florianópolis, quando eu fui dar aula magna da universidade, tinha 1.300 pessoas no auditório, um auditório com 1.300 lugares. E estava cheio. Com ônibus que vinha de Blumenau, enfim. Quer dizer, eu comecei a ver que, inclusive, falando, gente, isso aqui não... Tem alguma coisa aqui que não é... Há um anseio por novo aí. Sabe? Não é banal. Caminhos. Não é banal, não consigo. A sociedade não está apática. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Depois que a gente deu o curso aqui na Zona Leste, nós fomos chamados a dar na Zona Sul e na Zona Norte da cidade de São Paulo. Nós não temos tempo para poder fazer aquilo que eu considero a nossa missão principal, que é um trabalho de educação popular. E eu penso muito no Paulo Freire, que é o autor, um dos mais citados do mundo, é brasileiro. Sabe? Que é disseminar conhecimento. Claro que a gente não vai só ensinar, a gente aprende, que nem eu aprendi com o Bompard. Como ele mesmo dizia, né? Não é? A gente sempre está aprendendo. Tem uma irmã, eu falei, mas quem administra isso aqui, o Bompard, né, essa entidade? É uma irmã. Eu falei, mas essa irmã, ela deve ser muito competente, porque é um mundo. E eles têm ali poupança para o caso de ter que das pessoas serem desligadas. Não é um... Você acha que isso está aqui e todo mundo desconhece, fica todo mundo, porque fazer política no Brasil só tem corrupto, só tem ladrão, só tem... Isso é para a gente se deprimir mesmo. Eles querem que a gente tenha medo, aliás, eu acho que a mídia espalha essa coisa desse medo, né? Todo mundo vai morar dentro de muro. Aí que essa cidade murada, que é uma cidade insegura, que é o que mostra a literatura na área de urbanismo, que a cidade segura é a cidade viva de dia e de noite, não é a cidade murada. Não é a cidade segregada. Não. Assim. E aí, bom, era tanta demanda que a gente acabou marcando um fórum nacional, um projeto para as cidades do país. Vamos discutir isso, não é? Para que a gente, ao invés de ficar respondendo cada um, as pessoas pudessem, essas entidades todas, mandar pessoas para que a gente fizesse uma reunião ampliada e discutisse. Por exemplo, uma das nossas convidadas para uma mesa de cidade e gênero era a Marielle. Olha só. E eu imagino que, como ela, nós convidamos muitas pessoas que são anônimas e estão fazendo esse trabalho. Não é? E a gente tinha até dúvida, falava, vamos deixar a cadeira dela. O fórum vai ser agora, né, de 22 a 24 de maio. E a gente, com um orçamento muito pequeno, com apoio, aí, por exemplo, da Federação dos Funcionários da Caixa, da Federação dos Arquitetos, Federação dos Engenheiros,
A gente conseguiu, então, convidar algumas pessoas e pagar hotel para algumas pessoas, né? Nós vamos fazer num hotel. Então, a gente está pensando num primeiro encontro, porque, veja, eu não sou dirigente de movimento social. Eu sou, no máximo, uma intelectual orgânica, né? Eu quero pensar, eu quero fazer proposta, não tenho talento para outra coisa. E a gente está achando que... Mas é uma construção social. Não é uma construção intelectual, pura e simplesmente. Não é acadêmico. Isso. Então, esse fórum, nós estamos pensando em trazer, não, já estão convidados, né? Profissionais da área de arquitetura, engenharia, direito, não é? Assistência social, acadêmicos e lideranças sociais. Nós estamos nos afastando. Claro que existem pessoas que estão em partidos políticos de esquerda, mas a nossa ideia é trabalhar uma agenda que não esteja ligada nem à candidatura, agora para 2018, nem a... É óbvio que nós estamos num campo, isso é evidente, né? E nem a partidos políticos. Óbvio que nós estamos convidando partidos para mostrarem qual é a proposta de nação. Porque o que a gente percebe é que está tão envenenada a relação social no Brasil que isso dificulta, por exemplo, no nosso caso, eu acho que as pessoas elas estão vindo com muita tranquilidade porque sabem que não existe aparelhamento, não é? Que os acadêmicos e os profissionais vão garantir um debate democrático, mas democrático dentro de uma luta por justiça urbana, sustentabilidade ambiental, não tem dúvida, nós temos lado. Claro, e qual seria o pilar dessa questão urbana? Porque se fala muito que todas as reformas que foram feitas acabaram não tocando no elemento essencial, que é a propriedade, que é o elemento mais difícil, né? Como é que dá para fazer... Qual é o pilar desse plano? Se você tivesse que dizer assim, olha, o essencial para tocar a vida nas cidades hoje o que você acha que deve ser o essencial para a discussão disso? Sem dúvida, a função social da propriedade. Não tenho a menor dúvida. Tem que tocar nesse ponto. Se não tocar nesse... É aplicar a lei. Não estamos pedindo nada, nós estamos pedindo para aplicar a Constituição, o Estatuto da Cidade e os planos diretores. É aplicar a lei. Nós trabalhamos durante décadas para construir um arcabouço legal que é dos mais avançados do mundo. Ele está em descompasso com a realidade. Por exemplo, você sabe que o Brasil tem uma lei da mobilidade urbana de 2012. Porque esse processo, mesmo com o Brasil, a correlação de forças já mudando, o processo de aprovação de um arcabouço legal avançado não parou. Veio até o Estatuto da Metrópole, que é de 2015. Em 2012 foi aprovada a Lei da Mobilidade Urbana. O que é prioridade na lei federal? Pedestres e ciclistas. É o transporte não motorizado. Isso que está na lei. É o que está na lei. Vocês estão dando risada porque todo mundo dá. E aconteceu um negócio interessante para mostrar a ignorância sobre a legislação. Quando o Fernando Haddad abriu a Avenida Paulista para pedestre e proibiu o trânsito de automóveis, ele passou por não sei se chama processo, né, da parte do Ministério Público, que inclusive ameaçava de que ele ia pagar, não sei, uma multa de não sei quanto, pessoalmente ele ia pagar por dia, Isso, se ele permanecesse tal e tal. E o
que a prefeitura fez foi pegar a Lei Federal de Mobilidade Urbana e dar para o Ministério Público. Pessoal, está aqui. Tá na lei. O município tem competência para fechar um dia, 2, 1 ano. E tinha fundamentação técnica, obviamente. E não é impressionante isso? Claro que... A elite brasileira realmente... Não é impressionante? Aí, no caso ali, os caras eram mais realistas que o rei. Eles saíram para defender um direito que talvez os caras nem estivessem querendo defender. É. Agora eu estou muito otimista, vamos ver. Está havendo essa efervescência fora da intelectualidade, na população. Na mesmo. população. A curto prazo, eu não estou otimista a curto prazo, Certo. não. Isso eu tenho falado já há um bom tempo. Os próximos anos vão ser difíceis. Eu acho que a gente entrou num beco. E eu acho que a gente está sendo derrotado por uma mídia que é panfletária. E é incrível, ela se diz imparcial, é impressionante isso. É panfletária. Como é que a gente chegou nisso? Como é que a gente chegou nisso? A pergunta... Claro que tem essa coisa internacional óbvia, né? Eu tive com o Julian Assange numa reunião em Londres, que eles me convidaram, que eles queriam discutir, um pessoal, né? E ele fazia parte da reunião por tela, né? E aí eu me interessei pelo Wikileaks, pelas coisas dele. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, gente, o pessoal tá grampeando a Dilma, a Petrobras, não é? As autoridades, assim, direto, com interesse geopolítico e tal. Eu estava muito impressionada. Mas muita gente achou que eu estava ficando... Paranoica. talvez. Falou, não, você acredita na versão, como é que chama? Da história, que é conspiratória. Da história. E isso é óbvio. É óbvio hoje. Não é? Tem muito interesse aqui, né? É muito interesse. Tem muita coisa em jogo. Sabe? Como diz o Celso Amorim, os paranoicos também sofrem perseguição. Né? Esse mineiroduto, como é que a gente admitiu a construção de uma coisa, de uma agressão ambiental como essa? Que você usa a água de um rio para transportar minério de um estado para o outro. É um horror isso aí. Não é? Como é que a gente admitiu isso? Não? Preocupado com reeleição, com mandato. Mas eu acho que a médio prazo, eu não tenho dúvida. Eu comecei a trabalhar desde o começo com uma perspectiva de médio prazo. Por isso também que eu estou otimista. Acho que no curto prazo nós vamos sofrer, sem dúvida nenhuma, perseguição, um judiciário, parte do judiciário, porque eu conheço muita gente boa, né, que não cumpre lei, que faz perseguição política, não tenho a menor dúvida, a parte que tem partido. A democracia está toda esfarelada. Esfarelada. Marilena Chauí estava falando outro dia do esfarelamento da República. É o que a gente está vendo. Bom, vamos ter que sair dessa, né? E vamos sair. Vamos sair dessa. Vamos Porque sair. tem força para isso, né? Vamos sair. O país é muito diversificado, é muito grande, é muito rico em recursos naturais, não é?
E gente, né? E gente, depois de ver essas experiências aí nas periferias, eu estou tão impressionada de ver essas ocupações, com o povo se autodefendendo, se autogerindo, enfim, eu acho que esse país tem um futuro pela frente. Duro, vamos ter que trabalhar duro, né? Mas resistir. E nós temos que produzir um processo de educação popular e de formação de uma mídia decente. Muito bem. Pô, muito bom aqui. Você está... Acho que eu falei demais. Não, que nada. Hoje acho que eu estava com a corda. Que bom. Precisamos ouvir e discutir mais todos esses temas aí que a gente conversou aqui. A gente conversou aqui com uma professora, militante, estudiosa da cidade, do povo, Hermínia Maricato. Toda essa conversa vai estar disponível no nosso site, Tutameia, tutameia.jor.br, e a entrevista também, lá também haverá link para a entrevista completa, para toda a nossa conversa. Quem quiser buscar os detalhes, coisa e tal, é só entrar no Tutameia que vai encontrar. É isso? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho.